Olá pessoal, como prometido, mais uma vez eu estou aqui hoje para falar sobre o meu parto, o relato do meu parto, que foi bem aperreado, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Então vamos lá. Tudo começou dia 21 de outubro de 2017, aproximadamente às 18 e pouco da tarde. Dia 19 de outubro, 2 dias antes, tinha sido meu chá de bebê. Eu fiz, no caso, o chá de bebê dia 19 de outubro, no caso até o Daniel falava que era para ter feito antes, um dia antes, né? No início não, mas dia 12, dia 13 de outubro, porque ele achava que a qualquer hora a Júlia podia nascer. E eu dizia que não, porque o médico, no caso a médica, tinha previsto a data do nascimento dela para o dia 9 de novembro. Lógico que tem os 10 dias antes, né, os 10 dias depois. Os 10 dias antes ia até o dia 29 de outubro. Começava, no caso, dia 29 de outubro até o dia 8 de novembro, os 10 dias antes. Então eu dizia, não tem nenhum problema, deixa eu fazer dia 19 de outubro mesmo. Outra coisa, eu fiz meu chá de... Vai pro galo mesmo. Outra coisa, eu fiz o meu chá de bebê dia 19 de outubro, por quê? Porque a Júlia deu um pouquinho de trabalho para a gente descobrir que ela era a Júlia. Ou seja, foi um pouquinho difícil. No caso, a última ultrassom é que a gente veio saber que era menino. Menina, da onde menino? É que a gente veio descobrir que era menina. Porque eu fiz dia 19 de outubro o chá de bebê, né? Porque a Júlia deu um pouquinho de trabalho pra gente descobrir que ela era a Júlia, ou seja, que era uma menina que a gente, no caso, o Daniel, que eu estava esperando ele também. Não que ele estava grávido, não existe isso, né, pessoal? Mas a gente, nós dois pais, estávamos esperando. Então, o que acontece? Eu fiz 3 ultrassons, na primeira ela era muito pequenininha, não dava pra ver ainda, na segunda ela fechou as pernas, e na terceira é que, enfim, ela se mostrou que era uma menina, né? Que a médica lá olhou e disse que é uma menina. Então foi um corre-corre, isso já foi em outubro, foi dia 9 de outubro, que a gente veio descobrir, foi dia 9, foi dia 10 de outubro que a gente veio descobrir que a Júlia era uma menina. Então foi um corre-corre danado pra gente ajeitar tudo, ajeitar o chá de bebê, ajeitar os convites, mandar pro pessoal, dar um pouquinho de espaço, né? Não é o chá de bebê, você recebeu o convite hoje, amanhã esteja lá. Não, tem que dar um espacinho pra pessoa se ajeitar, né? E conseguir ir lá no dia. Corta essa parte aí. Então, eu vim descobrir dia 9, dia 10 de outubro. E o chá de bebê foi dia 19. Ou seja, 10 dias depois, né? Vamos dizer assim. Então foi um corre-corre bem apressado pra gente fazer chá de bebê. Porque eu tava desistindo, eu achava que eu não ia fazer mais, porque tava muito em cima. Mas foi feito. Dia 19 de outubro foi o chá de bebê da Júlia. E dia 21 de outubro eu passei o dia muito bem. Dia 20 eu tava cansada do chá de bebê, minha família ajudou e tudo, mas eu tava lá no meu, eu queria organizar, eu queria ver como é que ia ficar a mesa, como é que ia ficar as lembrancinhas, como é que ia ficar isso, como é que ia ficar aquilo, pra ser tudo do meu jeitinho, no caso do meu gosto, né? Porque eu sou a mãe, então ia ser tudo do meu gosto. E o Daniel também estava lá ajudando e tudo, então foi cansativo. Lógico, qualquer coisa que você faz com barrigão de 8 meses é cansativo. Então, dia 20 eu tava cansado, descansei bastante dia 20. E dia 21, desde o dia 20, o Daniel dizia assim, Cristiane, você tem que lavar as roupinhas da bebê. No caso, que eu tinha ganhado no chá de bebê, eu que já tinha que... Você tem que lavar as roupinhas da bebê, tem que ajeitar, porque, ó, tá em cima.
Eu dizia, Daniel, mas hoje é o dia 20, hoje é dia 21 de outubro, deixa, vai ser só lá pelo dia 9 de novembro. Lógico que vamos preocupar porque pode ser 10 dias antes. Então, a partir do dia 27, eu começo a cuidar disso aí. E o Daniel pegava no pé e dizia que eu tinha que arrumar logo, porque a criança podia nascer a qualquer hora. E eu descansei dia 20, né? Lógico que estava cansada. Chegou o dia 21 de manhã, eu quero saber, hoje eu vou lavar as roupas da Júlia, né? Eu vou ajeitar logo tudo, vou cuidar logo tudo, porque o Daniel não fica achando que eu tô deixando, jogando pra frente, né? Eu vou logo cuidar no que tem pra fazer mesmo e ajeitar logo essas roupinhas de uma vez. Lavar, né? Passar água, lavar e engomar e guardar elas logo tudo. Passar elas, a gente chama engomar é passar a roupa, né? E pronto, fiz isso de manhã, né? Lavei as roupinhas dela. De noite eu ia passar as roupinhas dela pra guardar, mas cadê que deu tempo, né? E de tarde o Daniel ajudou no almoço, ajudou eu a fazer um monte de coisa. E quando foi de tarde ele saiu e eu fiquei sozinha em casa e eu aproveitei para dormir um pouco, descansar um pouco, né? E eu me deitei, dormi uns bons cochilos. E quando foi umas 5 e pouco da tarde, eu resolvi sair. Eu resolvi ir numa casa de uma amiga minha e o Daniel não tinha chegado ainda. Aí eu vi que ele estava vindo para casa e aí eu resolvi esperar ele, né? Voltei e resolvi esperar ele pra gente depois ir juntos, nós dois, pra casa dessa mulher. E aí 6 e pouco da noite, 6 e pouco mesmo, 6:05, 6:10 da noite, a gente estava conversando ainda aqui e ele estava aqui no sofá, eu estava na cadeira aqui do lado. E eu falei, Daniel, eu vou lá pra essa amiga minha, vamos também, né? Aí ele falou que tava bastante cansado, que não ia, que ia ficar. E nessa hora que eu falei que eu ia pra essa amiga minha, que eu fiz jeito de me levantar da cadeira, a minha vista escureceu. Começou um mal-estar subindo e a minha vista escureceu. E aí eu voltei e me apoiei na cadeira, né? Me sentei na cadeira direito e aí o Daniel percebeu. E ele perguntou se estava passando mal e eu falei que sim, que estava um mal-estar vindo, subindo e a minha vista escurecendo. E aí eu comecei a me preocupar. Por quê? Porque eu tive pressão alta. No quarto mês de no quarto não, no quinto... Não é nem no quarto mês não, foi a partir do quarto mês foi no quarto mês. A partir do quinto mês de gravidez, eu estava fazendo minha terceira consulta, porque eu descobri que eu estava gestante com 3 meses. E na minha terceira consulta eu estava bem, cheguei lá e minha pressão estava 14/9. Eu não estava sentindo nada, mas quando a enfermeira olhou minha pressão, estava 14/9 e ela se assustou. E ela me encaminhou para obstetra por causa que minha gravidez ficou de alto risco. Porque minha gravidez ficou de alto risco por conta da minha pressão 14/9. Aí eu comecei a diminuir o sal, comecei a comer menos gorduroso e ver mais o que eu ia comer. Ter mais cuidado, né, com o alimento que eu ia comer, sempre no sal, se estava salgado não comesse, para controlar a minha pressão. E foi controlando, né, foi controlando bem, nunca ficou 10/6, 10/7 ou 11/7, 11/6, que é o que eles pedem para quando a mulher está grávida, né, ficar entre 10 por alguma coisa, 11 por alguma coisa, ou até 11 mesmo, 11/6, 11/7. Mas minha pressão nunca ficou assim quando eu estava grávida, sempre o mínimo dela era 12/7. Mas tava bom, 12/7. Até que com 7 meses, a minha pressão se elevou de novo e ficou 14/9 e depois voltava 13 por alguma coisa, 14/9, tinha dia que chegava a 15 por alguma coisa, 15/6, não me lembro direito. Mas 15 por alguma coisa, ou seja, começou a aumentar. E aí eu comecei, assim que eu entrei nos 8 meses, com 8 meses de grávida, eu comecei eu comecei a tomar medicamento, no caso comprimido. Se eu não me engano, o nome do comprimido era Metildopar, que era um comprimido para pressão alta, né, para controlar, porque eu queria, lógico, parto normal, e é o que eles indicam, que o parto seja normal, e por isso eu tomava comprimido para controlar minha pressão, porque ela ficava oscilando, não é que ficava sempre alta, ela oscilava. Tinha dia que ela estava alta, tinha dia que ela dava uma diminuída e passava 3, 4 dias normal, depois aumentava de novo. E eu comecei a tomar um medicamento. E fazia 2 semanas, quase 2 semanas, que quando eu passei mal aqui, no dia 21 de outubro,
eu tinha começado a tomar esses comprimidos à pressão alta. E o comprimido eu via, no caso tem um aparelhozinho de pressão aqui em casa, e eu ficava vendo todo dia minha pressão. E sempre ficava 13 por alguma coisa, 12 por alguma coisa, depois voltava para 14 e não baixava assim para ficar em 11 por alguma coisa, mesmo tomando comprimido. Mas aí pronto, eu tava bem, não tava sentindo nada e continuei tomando comprimido. Até que chegou o dia 21 de outubro, né? O dia 21 de outubro às 6 e pouco da tarde. E aí eu tava naquele mal-estar, o Daniel pegou o aparelho, olhou minha pressão. Quando ele olhou, tava 15, eu não sei se era 15 por 6, 15 por 7, mas 15 por alguma coisa. E aí eu me assustei, então eu vi que era a pressão alta, né? Aí ele tinha um chá de cidreira. Onde vocês moram, vocês podem não saber o que é cidreira. Cidreira é uma erva, né? Uma planta que você planta, é uma erva que você faz o chazinho dela, como erva doce, como capim, aqui a gente chama capim santo, é capim de chá, né? E como outras ervas, no caso que você faz o chá e ela serve para acalmar, para relaxar e muitas das vezes para baixar a pressão também. As pessoas tomam ela para baixar a pressão. E eu faço porque eu gosto, é um chá muito bom. E eu tinha feito, e aí o Daniel colocou um pouco para eu tomar. E depois, ele olhou de novo a pressão e tinha subido para 16. 16 por alguma coisa, que eu não me lembro mais se era 16 por 7, 16 por 8, era 16 por alguma coisa. E aí eu me assustei, porque... E assim, antes disso, ele me deu comprimido. O comprimido era para me tomar 9 horas da noite. Mas só que eu tava tão nervosa que eu disse, não, me dá o comprimido, eu vou tomar logo, porque a pressão tava nessa altura, né? E ele me deu o comprimido, e mesmo eu tomando o comprimido, eu peguei e tomei o chá, que baixa a pressão, mas aí quando ele olhou minha pressão, ao invés de ter baixado, tinha subido mais um pouco, tava 16 por alguma coisa. Aí eu me assustei, né? Porque um dia a obstetra falou que quando minha pressão aumentasse acima de 14, eu tinha que correr para o hospital, porque a bebê corria risco. Ela podia morrer do dia para a noite dentro de mim se a minha pressão ficasse nessa altura. E aí eu comecei a me preocupar com a criança, né? E lógico comigo também, mas com a criança, pensando que ela podia morrer, por causa que a minha pressão já estava em 16. E aí o Daniel falou, Daniel, é o jeito de você ir para o hospital. Desse jeito aí não dá. E o mal-estar continuava. E aí a gente começou a ajeitar as coisas para eu ir para o hospital. E eu tava muito nervosa, porque eu pensava na criança, eu pensava na pressão, e lógico, se eu ficasse nervosa, minha pressão aumentava mais. Mas eu não conseguia pensar isso na hora, porque eu estava muito preocupada com a criança. Eu me preocupava se ela estava bem dentro de mim, se ela estava viva, se estava acontecendo alguma coisa. E aí eu me preocupava mais ainda. Quando eu me preocupava, a pressão aumentava mais ainda, né? E não tem essa de você, se acalma, criança, não dá pra se acalmar. Você quer se acalmar, mas não dá por causa da preocupação, principalmente com a bebezinha. E eu comecei a ajeitar as coisas dela, porque caso fosse uma coisa de fazer o parto lá, mesmo que não tivesse ainda no dia. E aí é que eu pensei, meu Deus, por que eu não fiz o que o Daniel falou, de ajeitar as coisas da criança antes? Se eu tivesse ajeitado dia 20, né? Se eu tivesse lavado as roupinhas dela, passado, ajeitado dia 20, já estava tudo pronto. Mas só que eu ia pra casa dessa minha amiga, mais o Daniel, quando nós chegássemos às 8 e pouco da noite, eu ia passar as roupas da Júlia e ia guardar bem direitinho. Mas o que acontece é que foi tudo ao contrário, né? Eu peguei as roupas dela em cima da cama que estava para passar, foi o jeito de ir passando a mão e ajeitando, drobando e colocando dentro da bolsa. E peguei roupa minha que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E fui jogando dentro da bolsa e rápido fui para o hospital. E a distância daqui para o hospital é um pouquinho longe, né? Um pouquinho longe. E aí o Daniel pegou o aparelho e foi olhando minha pressão no caminho. E quando chegamos perto do hospital, assim, uma distância ainda um pouco boa, mas já perto de chegar no hospital, o Daniel olhou minha pressão e tava 19 por 11, que foi o pico, que foi a altura que chegou maior. Foi a altura que chegou maior, 19 por 11. E aí eu me assustei muito, eu comecei a chorar porque eu achava que a criança tinha morrido, porque quando a obstetra falou que se passasse de 14 por 9 ela podia morrer, eu pensei, minha pressão tá 19 por 11, tá quase 20. E no nervosismo eu não achava que ela tava mexendo nem nada, e eu me desesperei, comecei a chorar. Aí cheguei no hospital, entrei, contei o que estava acontecendo, aí o rapaz já foi pedir para a enfermeira olhar minha pressão, graças a Deus tinha baixado, estava em 16 por alguma coisa, mas estava ainda alta, né? E aí a obstetra veio
a mulher que estava me acompanhando durante a gravidez por causa do alto risco da pressão, ela veio e foi olhar minha pressão. A Júlia acordou. Foi olhar minha pressão. E aí ela viu que estava indo um pouquinho alta e ela me aplicou um remédio na veia, comecei a tomar soro com esse medicamento dentro, que era para baixar a pressão. E ela falou que caso não baixasse, iam ter que me transferir para um hospital em Fortaleza para me ter a bebê lá, por causa que eu tenho que ser cesáreo, por conta da minha pressão, né? Que se ela não baixasse, tinha que tirar a criança. Se a pressão não baixasse, tinha que tirar a criança por causa de risco de morte para a criança e também para mim. E aí eu me desesperei, porque eu não queria ir para Fortaleza, porque é mais de 300 quilômetros da onde eu estava, do hospital que eu estava. E eu disse que não, eu queria que minha pressão baixasse, para que se baixasse, eles iam me mandar para casa, né, para me ter repouso total, para até o dia de eu completar os 9 meses eu ter um parto normal. Mas o que acontece é que a pressão não baixou. Passou uns minutos, a enfermeira veio de novo, olhou e depois a médica veio e olhou lá como é que estava a pressão e estava do mesmo jeito, né? E aí a médica veio e viu que a minha pressão não tinha baixado coisa nenhuma. E ela pegou e falou que tinha que me transferir para Fortaleza mesmo, por quê? No hospital que eu estava, eles faziam parto cesáreo, faziam parto normal, mas eles faziam parto cesáreo se você estivesse dentro dos 9 meses. E no caso eu estava com 8,5 mais ou menos. Estava com 36 semanas e 5 dias. A partir das 37 semanas, a criança não é considerada prematura. Então, a Júlia, ela nasceu como uma criança prematura mais tardia, porque faltava 2 dias só para 37 semanas, né? E aí eu fui para Fortaleza, ou seja, viajei mais o Daniel, ele foi comigo, viajei mais de 300 quilômetros, cheguei em Fortaleza 3 e pouco da madrugada. E quando foi o outro dia, às 8 e pouco, começaram a ajeitar para mim, porque o hospital que eu fiquei, no caso que eu fiquei, é só para mulher grávida. Tava muito cheio, né? Era mulher chegando toda hora lá para ter criança e é muito parto cesáreo lá, porque é um hospital, como é que se fala? Só para gravidez de alto risco, né? Se você tem problema de pressão, se você tem algum problema na sua gravidez, que corre risco, você corre risco bebê. Sua gravidez é de risco, você é encaminhada para lá. No caso, as pessoas que moram em Fortaleza e aqui no município de Itaú, onde a gente mora, se a gente tem nossa gravidez de alto risco e está antes dos 9 meses, a gente é encaminhada para lá também, transferida para lá, que foi o meu caso. E é o de muitas, no caso aqui. E aí, o Daniel não pôde ficar comigo, porque lá não pode ficar homem. Aí você pode perguntar por que minha mãe não foi, porque em Tauá a médica falou que ele poderia ir, meu marido que tinha que ir comigo. Chegou lá, a gente quebrou a cara, como as pessoas falam, né? Ele falou, o pessoal do hospital falou que não pode ficar homem lá. Logicamente, é natural que na hora a gente não pensou, porque tava nervoso e tudo, porque lá é só mulher com criança, então é deitada, dando de mamar criança, é só mulher e criança, então não ia ficar meio inconveniente um homem ficar lá no meio de todas aquelas mulheres. E aí, ele saiu e eu fiquei, e aí foi fazer uma bateria de exame para ver se o bebê tava bem, para ver se tava tudo formadinho, se dava para nascer bem, porque ia ser cesáreo mesmo. E eu tive a Júlia no domingo. No caso, quando eu cheguei lá, já era domingo, 3 e pouco da manhã. Quando foi 3h34 da tarde, a Júlia nasceu, né? Graças a Deus nasceu bem, não precisou ir para a incubadora, não precisou ir para a luz. E o mais não engraçado, a gente fala engraçado agora, né? Mas o mais curioso, vamos dizer assim, é que ela tinha que nascer naquele dia. Não dava para esperar pelo dia 29 de outubro, que era a partir dos 10 primeiros dias antes, ou do dia 9 de outubro, novembro, do dia 29 de outubro, ou do dia 9 de novembro, que era a data prevista para o nascimento dela. Por que eu digo isso? Porque quando tiraram ela precisou sim ir para oxigênio, porque o cordão umbilical já estava envolto no pescoço dela e ela já estava ficando com falta de ar. Então, era o dia da Júlia nascer, esse aperreio todo, que a gente fala assim aqui, né? Esse aperreio todo que eu passei, que foi preciso ir às pressas para Fortaleza, para ter a Júlia e tudo, foi tudo permissão de Deus. Então, foi o dia dela nascer, não dava para esperar para o dia 9. Se não tivesse acontecido aquilo, lógico que ela também ficou um pouco com falta de ar, pode ter sido por causa da minha pressão alta e tudo, mas eu creio que não dava mais para ela esperar para o dia 9 ainda de novembro. Tinha que ser o nascimento da Júlia, dia 22 de outubro, às 3h34 da tarde, né? E ela nasceu, como eu falei, ela nasceu bem, nasceu saudável, nasceu com 3,420 kg. E não precisou, como eu já falei antes, não precisou ir para a luz, não precisou ir para a incubadora. E as crianças lá, como o hospital é para
acolher mulheres de gravidez de alto risco. Muitas crianças lá vão para a incubadora, lá tem uma sala, o hospital é muito grande lá tem uma sala bem grande com as incubadoras, com os bebezinhos. E as gravidezes lá são todas assim. E graças a Deus a Júlia não, ela veio pra mim, no caso, pro quarto onde eu estava, ficou comigo. Assim que nasceu, no caso, que limparam ela, ajeitaram ela, depois levaram para o oxigênio, só por causa do cordão que estava envolto no pescoço, mas depois ela ficou bem. E graças a Deus, né, ela está bem até hoje. Se Deus quiser, ela vai continuar muito bem, sim. E foi isso, esse foi o relato do meu parto, bem conturbado não é a palavra certa, bem atribulado, vamos dizer assim, mas porque no final a gente entendeu que aquela era a hora, aquele era o dia da Júlia nascer. E é tudo no tempo de Deus, né? Às vezes a gente acha que não, que ela vai nascer agora, não é pra nascer agora, é pra nascer dia 9 de outubro, vai que aconteça alguma coisa errada se ela nascer agora, mas não, era o dia certo, era a hora que Deus queria, era o dia que Deus tinha marcado para a Júlia nascer, dia 22 de outubro de 2017, às 3h34 da tarde. E a gente achava que ela ia nascer tão perto de casa, ela foi nascer a mais de 300 quilômetros de casa, né? Mas deu tudo certo e no final a gente só agradeceu e glorificou a Deus, porque foi uma bênção e é uma bênção na nossa vida, a nossa bebezinha. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar sobre a minha gravidez, no caso vocês que já viram o vídeo sobre a tag Mãe de Primeira Viagem, vocês que viram meu segundo vídeo sobre a tag sobre a minha gravidez, contando como é que foi a minha gravidez, e vocês que ainda estão me assistindo e acompanhando agora sobre o meu parto. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Vou continuar assim gravando mais vídeos, não sei qual vai ser o próximo tema, quero muito gravar um vídeo sobre o meu testemunho, no caso minha vida com Deus mesmo, meu testemunho de vida, e eu espero vocês lá. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela atenção de vocês. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, e muito obrigada, até a próxima, que Deus abençoe vocês e tchau!